Finalmente, agora é oficial, o Fluminense acertou o retorno do Thiago Silva e esse finalmente ele tem que ficar bastante frisado, porque não é de hoje que o Fluminense tenta essa negociação. Desde quando o Thiago Silva saiu do Fluminense lá em 2008, uma série de conversas ocorreram ao longo do tempo, desde a saída dele do Paris Saint-Germain, a chegada dele no Chelsea. Nesse meio tempo, algumas vezes ele deu a entender que já estava voltando para o Fluminense. A torcida do Fluminense foi nas redes sociais diversas vezes chamar o Thiago Silva de volta para o Fluminense, fazer uma série de apelos para o monstro, como ele é merecidamente conhecido, um dos maiores zagueiros aí do futebol mundial, jogando em altíssimo nível aos 39 anos na Premier League, e o Fluminense acerta esse retorno que sem dúvida é a maior contratação do futebol mundial em 2024 e é um dos retornos mais esperados da história do futebol brasileiro. O Thiago Silva chega no Fluminense para um contrato de 2 anos, até junho de 2026, informações sobre salário ainda não foram divulgadas, mas com certeza ele vai ganhar muito menos do que ganhava no Chelsea, muito menos do que ele poderia ganhar em outro time da Premier League, que, diga-se de passagem, o Fluminense não era o único interessado no Thiago Silva, tinha times da Arábia Saudita, times da Premier League interessados nele. Ele vem para o Fluminense para ganhar um salário que deve ser provavelmente um dos maiores do elenco, mas dentro da realidade do Fluminense, que a gente sabe que é um clube que não paga salários muito altos, é um clube que tenta ali equilibrar suas contas, não é um dos maiores faturamentos do Brasil, apesar de atualmente ter um dos elencos mais importantes do país e ser o atual campeão da Libertadores. Esse retorno do Thiago Silva ele é tão importante porque hoje o Thiago Silva é um jogador de Premier League, que joga em um dos principais times da Inglaterra, que recentemente foi campeão da Premier League, campeão do Mundial de Clubes, que aos 39 anos ele ainda entrega muito futebol no Chelsea. Nos últimos jogos ele não tem sido titular absoluto, mas a gente sabe o quanto de futebol o Thiago Silva, mesmo com essa idade, tem para entregar e o quanto ele pode contribuir para o Fluminense. Tecnicamente, porque depois da saída do Nino, o Fluminense teve muitas dificuldades para achar um zagueiro que consiga minimamente cobrir aquilo que o Nino entregava em campo. Tentou com o Felipe Melo, que tem feito boas partidas, tem o Antônio Carlos, tem o Manuel, mas todos eles são muito abaixo daquilo que o Nino fazia. E o Thiago Silva, mesmo com essa idade, mesmo com idade avançada, ele vem para entregar ainda mais do que o Nino entregava. E esse é um dos retornos que o Thiago Silva vai entregar para o Fluminense. Fora isso, ele entrega também na parte de relacionamento com a torcida. Ele é um ídolo do clube, ele é, como eu disse, alguém que a torcida, mesmo aos 39 anos, a torcida fez vários apelos para que ele voltasse ao longo desse tempo. E outro é a imagem do Fluminense, a questões de marketing. O Fluminense tem contratado grandes nomes, ainda que grandes nomes em fim de carreira. Esse é o caso do Marcelo, por exemplo, que no ano passado entregou bastante. Esse ano ainda não tem feito grandes partidas, mas é o Marcelo, é um jogador decisivo. O Felipe Melo, que é um jogador que também já chegou numa idade avançada. E o próprio Renato Augusto, que, para mim, das contratações que o Fluminense fez, desses medalhões de jogadores de idade mais avançada, talvez seja a contratação menos acertada. Ele já não estava entregando tanto lá no Corinthians, já não estava fazendo tantas partidas, e no Fluminense isso tem se repetido. Ele ainda não fez uma grande apresentação, além de não jogar partidas inteiras, mas o Thiago Silva ele chega para uma realidade totalmente diferente. Existe um abismo muito grande entre a contratação desses jogadores e a contratação do Thiago Silva, que é alguém que chega em alto nível, que é alguém que chega mesmo com uma idade avançada, fisicamente muito bem, muito disputado pelo mercado e que vai com certeza entregar em campo aquilo que a gente espera de um jogador de Premier League. O que para o Fluminense e para o futebol brasileiro é muito bom. Se a gente for analisar a contratação do Thiago Silva, esquecendo que a gente está falando de um jogador de 39 anos, a gente está falando de um jogador que está saindo do Chelsea, jogando em alto nível, vindo para o futebol brasileiro, vindo para jogar no futebol brasileiro. Assim como o Palmeiras acertou com o Felipe Anderson, assim como hoje a gente tem o Lucas no São Paulo, que é um outro jogador que joga em alto nível, a gente está vendo o futebol brasileiro fazer grandes contratações diferentes do que fazia no passado, de jogadores que eram basicamente refúgio na Europa e que vinham aqui jogar no país. Hoje a gente está vendo jogadores que chegam de fato para entregar tecnicamente nos clubes aqui no Brasil. Foi assim, por exemplo, com o Suárez no ano passado, que foi muito importante na campanha que o Grêmio fez no ano passado e que ainda poderia ter mercado em alguns outros países, como aconteceu. Acabou deixando o Grêmio para jogar na MLS ali junto com o Messi, uma liga que tem muito poder aquisitivo, mas enquanto ele esteve aqui no Brasil, ele entregou. Também é o caso do Di Maria, que o próprio Grêmio estava sondando, além de outros clubes, que aparentemente também está fechando com o Inter Miami, vai jogar a MLS também muito provavelmente, mas são jogadores que alguns passaram pelo futebol brasileiro
e outros que foram especulados para poder jogar no futebol brasileiro e entregar tecnicamente. É isso que o Thiago Silva vai fazer aqui. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar ainda jogando como profissional. Hoje ele já está com 39 anos e esse contrato vai até os 41, mas o Thiago Silva é um jogador que fisicamente ainda está muito bem, ele se cuida muito bem também, e pode ser que ele consiga estender um pouco mais esse contrato, estender um pouco mais essa passagem dele pelo Fluminense. A grande verdade é que é uma contratação gigantesca e que com certeza é uma das mais importantes dos últimos tempos do futebol brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo, me fala o que você acha dessa contratação do Thiago Silva, quanto tempo ele ainda deve jogar, o quanto você acha que ele vai entregar no Fluminense, que com certeza ele vai entregar muito, porque ele faz isso hoje no Chelsea. Deixa aqui a sua opinião, participa comigo, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.